Nós iremos. Fala pessoal, eu sou o Dragon e hoje nós iremos falar sobre o livro Jintou The Pit, mas necessariamente vamos fazer um resumo para não ficar muito longo o vídeo. E também no final do vídeo, ou lá pra metade do vídeo, também vai ter uma teoria falando o que é de fato, mas é só uma teoria minha, do que é o Springborn. Então vamos começar o vídeo. Bom, a história do livro em Toltepit começa com o personagem principal, o Oswald, que estava indo para a escola com o carro do seu pai. Aí ele fala que a cidade é muito parada. Aí o pai dele dá um sorriso. Aí antes de eu falar sobre isso, eu tenho que explicar o que aconteceu com essa cidade antes dela ficar parada. Bom, o Oswald morava na cidade onde o dinheiro girava por uma fábrica. E essa fábrica distribuiria o dinheiro para todo local. Bom, antes dessa fábrica fechar, tinha cinemas, tinha uma sorveteria, tinha, vamos, sei lá, pizzarias de qualidades. Aí, isso é o que eu queria falar depois disso, mas eu já falei, então vamos prosseguir. Então o Oswald vai pra escola, aí ele vê um cara que ele menos queria ver, que era um valentão da sua escola, que tirava sarro por conta de seu nome, que era o Oswald. E Oswald, no caso, era o nome da Pantera Cor-de-Rosa e de um assassino de um livro que a professora dele estava lendo. Aí a professora falou que eles podiam mexer no telefone e trazer seus laptops. Mas Oswald tinha um laptop, mas ele não podia trazer porque os pais deles usavam esse computador. O Oswald também tinha um telefone, mas era meio que desatualizado. E se ele tirasse um. Ah, olha lá, o que ele trouxe lá, um fiapo de telefone. Então o Oswald decide não tirar. Aí ele, sei lá, ele começa, pega o seu caderno e começa a desenhar animatrônicos. Não tem um motivo ao certo para ele estar desenhando essas coisas, mas ele meio que gostava de desenhar. E quando ele desenhava os animatrônicos, é meio como se eles. Como ele tivesse dentro da história, desenhando e tal, cada passo, como se ele estivesse criando de fato os animatrônicos. Aí quando ele desenhava como era por dentro, era como se meio que era muito macabro. É meio como se tivesse uma pessoa dentro daquele desenho. Então ele parou de desenhar os exoesqueletos e começou mesmo a só desenhar a parte por fora de como era o visual dos animatrônicos. Bom, aí depois disso, o pai de Oswald, como eu disse, ele ficou desempregado junto com a família de Ben, que era na verdade Ben, era o melhor amigo de Oswald, só que ele acabou se mudando para um lugar muito longe e o Oswald ficou solitário. Então, o pai de Oswald ele vai trabalhar na Snake Pace e leva o Oswald para a biblioteca para ler o que ele gosta de lá. Aí ele deu uns trocados pro seu filho, né, para poder pelo menos comer alguma coisa, né, para tipo uma fatia de pizza com um refrigerante de laranja. Então o Oswald vai para Jeff's Pizza e come a pizza de mussarela com um suco de, não, perdão, um refrigerante de laranja. O Oswald, ele avista uma piscina de bolinha e também avista um palco que não era muito usado e dava pra ver que as cores estavam tudo desbotadas, que lá tinha algo além da Jeff's Pizza, que lá não era em si a Jeff's Pizza, mas sim um outro local onde tinha alguma coisa lá para se apresentar. E você também poderia ver azulejos da primeira Freddy Fazbear. Então o Oswald tem a brilhante ideia de entrar na piscina de bolinha. Aí ele entra nessa piscina, mas ele entra pra dar um susto no seu pai mesmo. Aí o pai dele ele mandou um telefone de Oswald que chega lá em 2 minutos. Então Oswald decide dar um susto entrando nessa piscina de bolinha. Aí ele entra nessa piscina de bolinha que tá toda suja e a mãe dele fala que não é pra ele entrar em nenhuma piscina de bolinha. Porque nessa piscina de bolinha tem perigo dele pegar conjuntivite, a mãe dele é a médica, então você já sabe o que ele tem que passar, né? Então é isso. Aí o Oswald, ele entra nessa piscina de bolinha e conhece duas crianças, Elias e Mike. Então o Oswald ele vai ver o calendário para ver em que data, em que ano ele está. E ele vê no calendário que ele está na época de 1985. Sim, meu amigo, na data da primeira Freddy's. Então o Oswald ele fica meio que assustado. Aí o Mike pergunta: Ué, você é novo? Eu nunca te vi por aqui.
O Oswald fala que minha avó me deixou aqui pra fazer ir no mercado. Aí foi se divertindo e tal, até que ele ficou preocupado com o pai dele, aí ele decide voltar. Quando ele vê, não se passaram nenhum segundo sequer. Então o pai de Oswald ele chega e busca Oswald. Oswald ele meio que guarda esse segredo pra si e ele faz isso a semana inteira. Só que num dia específico ele entra nessa piscina de bolinha de novo e não consegue mais ver Elias e Mike, pois tudo que ele ouve são gritos, pessoas correndo e coisas do tipo. Aí ele vê um coelho amarelo chamando ele pra sala, pra meio que mostrar o que ele fez. Aí o Oswald pensa, bom, esse coelho deve ser o responsável por tudo isso que tá acontecendo. Aí o inteligente faz o quê? Ele vai seguir o coelho, né? Esse é retardado, não é? Mas não vamos chegar ao personagem, porque ele tem seus motivos. Ele tá muito curioso. Então, o Springbone, ele abre a porta e o Oswald vê 5 crianças com CPF cancelado. E ele olha pro Springbone e vê que o Springbone com um sorriso estático. Meio que ele não tinha outra expressão a não ser daquele sorriso. Então Oswald decide sair correndo. Aí o Springbone, desavisado, não sabe onde é que a criança estava e viu que ele estava correndo fugindo daquele local. Então o Springbone decide correr atrás do Oswald. Bom, esse bicho é rápido, muito rápido. Então o Oswald decide dar os dribles, alguns dribles para poder despistar o animatrônico. Até que Oswald vai para a piscina de bolinhas e volta pro tempo e vê o Jeffs e o pai dele brigando, caçando o Oswald. E o pai meio que falando, sei lá, algumas coisas e tal por aí. Aí depois disso, o Oswald ele vai correndo pro seu pai, e o pai dele vai puxando o moleque de lá, com muita raiva. Aí vê 2 par de mãos puxando o pai de Oswald para dentro da piscina. E Jeff meio que vê o Springborn puxando o Oswald, mas para Jeff ou para outras pessoas, eles não viam o Springborn, mas só o Oswald que via o Springborn. E todo mundo via como se fosse o pai de Oswald, aquela coisa. Então o Oswald ele entra no carro, fica muito assustado, meio que tá acontecendo? Porque o Jeff não impediu dele me sequestrar. Aí ele vê o Pitbone dirigindo de boa o carro. Aí ele pergunta, oxi, como essa criatura ainda sabe como é que é dirigir? Aí então o Oswald fica fazendo as perguntas, mas o Springborn não responde. Então o Oswald vai pra casa e corre pro quarto e liga pra sua mãe, fala que é emergência. A sua mãe, muito, né, achando que é emergência de fato, mas meio que era, mas ela não sabia. Ela vai pra casa, ela fala, na próxima vez que você me ligar de emergência de novo, você vai ver o que vai ser emergência. Eu não vou atender mais meu paciente, quem vai ser atendido é você. O Oswald meio que sem acreditar fala, mas você não tá vendo ele? Ela fala, ele quem? Esse no caso é o seu pai. É ele, ele não é meu pai. Ele é um monstro. Ela, não, é seu pai. Aí ele meio que fica desacreditado, ele vai pro seu quarto. Aí a mãe dele faz a comida pra ele. O Oswald fala que não tá com muita fome, então ele vai pro seu quarto. Aí desde então ele tá fazendo um plano para meio que trazer seu pai de verdade de volta. Então num dia o Oswald vai arquitetar esse plano. Que ele passa o dia inteiro chamando o Pete Springborn de pai, pro Springborn realmente achar que ele é o pai. E as únicas pessoas que sabiam, na verdade, quem era esse bicho era a gata do Oswald, Jinx. Meio que é um nome muito estranho, mas pra quê, né? Aí ele fala lá, chama ele de pai. Aí a mãe dele pergunta se ele quer comer, ele vai comer de boa, como se aquela coisa realmente fosse o pai dele. Aí eles abrem pro quarto, fala que vai fazer o dever de casa e tal. Ele meio que faz, só que ele não consegue fazer direito porque ele tá com muita coisa na cabeça. Aí depois disso, o Oswald vê que todo mundo tá dormindo. Ele abre a porta do quarto e pra ver se tem aquela coisa lá tá meio que dormindo, se aquela coisa dorme, né? Ele não sabe. Então ele vê que ele tá lá estático, então supostamente aquela coisa tá dormindo. Então o Oswald ele decide abrir a porta da casa dele de fininho para poder fugir. Aí todo mundo passando com o cachorro vendo, ué, porque essa criança aí tá fugindo aí? Aí o Oswald decide para Jeff's Pizza pegar seu pai de volta e trazer para a realidade. Então ele vê
que o pai de Oswald tá vivo. Aí ele puxa, aí só que quando ele vai puxar o pai dele, ele percebe que o Springborn está lá. Aí ele dá uma investida no coitado do Oswald, que ele cai dentro da piscina. Eles dois, eles começam a brigar sem alguma coisa. Aí eles começam a brigar, é chute pra cá, é soco pra lá, voadora pra ali, é rasteira ali dentro da piscina de bolinha. É quando o Oswald ele decide sair da piscina, o Springborn ele sai da piscina e o Oswald também. Aí no caso o Springborn pega o Oswald e empurra ele nas bordas da piscina, deixando o seu pescoço à mostra, no caso de Oswald. Então o plano do Springborn era meio que matar o garoto ali, e como se tivesse alguma coisa para substituir ele e tal. Aí o Oswald, ele vê que Springborn na verdade é alguma coisa. Ele não é humano, é um monstro na verdade. Pior que ele tava certo, é um monstro. Essa merda aí. Aí ele vê que os dentes dele é como se fossem facas afiadas. Aí o Springborn, quando tá prestes a morder o pescoço de Oswald, o inteligente coloca o braço pra meio que não poder morrer. Mas antes do Springborn realmente perfurar e atravessar os braços, o cara ele tira o braço, deu uma cabeçada e atordou o Springborn. O Springborn fez meio, ué, cadê essa criança que eu tava debatendo agora há pouco? Aí depois ele vê que a criança tá nas costas dele. O Springborn, ele meio que tenta no desespero tentar tirar o moleque dali, o Oswald. Ele acaba jogando o Oswald na piscina e o Springborn mesmo, ele acaba morrendo enforcado. Ele tenta meio que abrindo a boca fechando como se fosse realmente alguma coisa viva e estendendo a mão como se fosse pedido de ajuda. Depois disso, depois de o Springborn de tanto se debater ali, ele acaba morrendo. Então Oswald consegue tirar o pai de Oswald de lá de dentro da piscina e eles vão felizes. Aí o pai de Oswald ele meio que vê as marcas de dentes no braço de Oswald e pergunta o que foi aquilo. Aí o Oswald fala: Ah, eu tava tentando te dar um susto, mas isso não deu muito bem e você acabou batendo a cabeça na beira da piscina e acabou desmanhando. Aí o pai de Oswald: realmente isso faz sentido. Tô com uma dor de cabeça enorme, disse o pai de Oswald. Então o Oswald pede muita desculpa e fala eu te amo pro pai dele. O pai dele também fala eu te amo também, guri. Então eles vão embora. Aí depois disso eles vão pra casa, vão assistir um filme, que no caso era o plágio de Godzilla e Mechagodzilla. E o pai dele fala que aquele filme lá era muito pai, que os filmes da época dele eram melhores. Aí ele falou pra Oswald: Seu filme tem baixa requisição, os efeitos especiais são meio que muito paia. Aí ele volta, o Oswald volta pra escola. Ele encontra uma menina chamada Gabriela e é a primeira pessoa que ele faz amizade. Que ela sempre falava sobre os heróis gregos. E no caso foi isso que deu coragem pro Oswald tentar agir naquela noite. Pra poder cancelar o CPF do Springborn. Aí depois disso, a história de Totepit acaba, mas só que isso era pra me ter falado antes de eu ter falado isso agora. Então, meio que o livro acaba com o pai do Oswald conversando com o Oswald, falando sobre os efeitos do filme dele. Então, para começar essa teoria, vamos precisar de dois livros. Um deles é o Into the Pit e o outro deles é o Silver Eyes, os olhos praticados. E mais precisamente do Springborn do Silver Eyes. Bom, mas antes de falar sobre o Springborn, temos que falar sobre o William Afton. William Afton, ele não tinha muita autoestima assim, porque logo depois que ele teve seus filhos com o CPF cancelado, ele meio ficou muito triste, meu deprê e tal. Por isso que ele cometeu os atos de cancelar CPF. E bom, como diz no livro Silver Eyes, quando ele vestia o traje do Springborn, ele meio que, sei lá, a autoestima dele tava lá no céu. Ele tinha coragem para fazer tudo o que ele queria. E por isso é que na maioria dos livros você sempre vê o William vestindo o traje do Springborn. No caso, esse traje aqui. Muitas dessas crianças gostavam do Springborn.
e também achavam diferente o novo animatrônico, por isso que acabavam seguindo até ele para ele poder cancelar seus CPFs. Então, o que isso tem a ver com a teoria em si que eu estou contando? Bom, vamos precisar também de algumas coisas que também eu acabei pegando para poder mostrar para vocês o que é em si o Pit Springborn. Como vocês podem ver, temos essa coisa aqui que parece mais uma lagartixa do que um ser humano. Mas aí por mim, isso aqui é o William Afton. Bom, muita gente vai falar, não cara, isso não é o William Afton, é um ser de agonia. Bom, por que que isso aqui é o William Afton? Lembra que eu falei que o William Afton, ele vira outra coisa? Ele meio que não se transforma, mas se ele vira outra coisa. Isso aqui é a forma que as crianças vê ele dentro do traje. E se você presta atenção nessa forma e naquela outra forma que ele morre no traje de Springlock, você vai ver que ele claramente é igual a essa coisa aqui. Mostrarei a imagem dele agora. Preste atenção. Essa imagem aqui não é em si como é que ele fica. Porque se vocês forem verem, ele fica fundido junto com o traje. Mas esse aqui eu peguei do Google da imagem do Bennington. Bom, daquelas VHS de Bennington, onde tem o vintage de Springborn. E não vou me aprofundar muito nisso. Mas enfim, ele meio que vira, ele é essa coisa aqui. O William Afton, logo depois que ele teve seu CPF cancelado pela Springlocks, ele virou aquela coisa. E o que que tem o Pete Springborn naquela forma ali? O que que tem o Springborn com essa história? Bom, meus amigos, o Pete Springborn nada mais nada menos do que é a forma de como as crianças veem o William Afton dentro do traje do Springborn. E como eu já havia dito antes, o William Afton ele vira algo selvagem, fora do normal. E é isso que temos no livro de Intotepite. Bom, muita gente vai falar que essa teoria não tem nada a ver porque eu gaguejo muito na hora de fazer a teoria. Mas por que eu gaguejo muito? Porque eu não tenho roteiro. Então o roteiro meio que sai da minha cabeça, eu acabo inventando muitas coisas e sai isso que tenho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa teoria muito curtíssima. Então falou, até o próximo vídeo.